O Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Nesse exato momento, nós estamos com juros nas alturas, dólar nas máximas históricas, uma eminente crise fiscal e econômica e o horizonte não é positivo. Se isso fosse algo que estivesse acontecendo de uma forma exclusiva nesse ano, a gente até entenderia. Mas a verdade é que somos uma máquina de fabricar crises e ainda assim, milhões de brasileiros estão enriquecendo no meio desse caos. Nesse vídeo eu vou te explicar o que eles estão fazendo e como você pode aproveitar as oportunidades de ganhar dinheiro que surge no meio das crises. Bom, seja muito bem-vindo ao Invista Sem Frescura. Meu nome é Pedro Amâncio e nesse canal eu falo sobre planejamento financeiro, estratégias de investimento e produtividade. Então me acompanha aqui no meu mapa mental como os ricos ganham dinheiro nesse caos chamado Brasil. Seguinte, entre 2014 e 2019, o mundo crescia. E a gente, o que será que acontecia com a gente? Dá uma olhada, o PIB mundial, a unidade de medida que mede o crescimento econômico dos países, né? Ele indicava ali no PIB mundial que o mundo estava crescendo ano após ano e a média entre 2014 e 2019 foi 3,4% de crescimento ao ano. Países emergentes cresceram muito mais. Olha só o crescimento da Índia, por exemplo, nesse mesmo período, como ele foi mais expressivo, e a média na Índia foi 6,5% ao ano. A China, da mesma forma, cresceu de uma maneira muito substancial nesse período e a média dela foi 6,7% ao ano. E o que você acha que aconteceu com o Brasil? Pois é, o Brasil não perdeu a oportunidade de perder uma oportunidade. Nesse bonde de crescimento que o mundo vivia, o Brasil passava por um baixíssimo crescimento em 2014, uma recessão severa em 2015 e 2016, uma leve recuperação em 2017, 2018 e 2019, o que fez com que a média do nosso PIB entre 2014 e 2019 ficasse negativa. Ou seja, o mundo cresceu, o mundo enriqueceu, as economias globais se expandiram e a nossa se retraiu. E aí então vem a pergunta que a gente tem que responder. Perdemos uma oportunidade? É evidente que sim, nós perdemos uma oportunidade. Mas enquanto perdíamos uma oportunidade, algumas pessoas não estavam desperdiçando essa oportunidade. Elas estavam enriquecendo. Só para você ter uma ideia, o número de milionários nesse mesmo período entre 2014 e 2019, ele subiu significativamente aqui no Brasil. Foram 100 mil milionários a mais nesse período. Se a gente for para uma outra unidade de grandeza, a unidade dos bilionários, os bilionários também cresceram, eram 34 bilionários, se transformaram em 52 bilionários em 2019. Ou seja, enquanto alguns estavam chorando, outros estavam vendendo lenço. Isso a gente não pode negar. Bom, e olha comigo essa matéria. O Brasil tem mais milionários que a Noruega. Essa matéria, ela é uma matéria, claro, com um título meio idiota, né? Porque pensa o seguinte, se a gente não tivesse mais milionários que a Noruega tem 5,5 milhões de habitantes, o Brasil tem 216 milhões. Mas o que eu quero chamar a sua atenção não é para esse fato de que o Brasil tem mais milionários que a Noruega, mas sim que essa matéria é uma matéria recente e essa consultoria aqui do BS Group, ela indica que o número deve crescer mais 22% em 4 anos, ou seja, nos próximos 4 anos, o número de milionários no Brasil vai aumentar. Essas informações elas nos dão um contexto do potencial que existe nesse país, do potencial que é desperdiçado. E aí eu quero trazer algumas coisas que são verdade sobre o Brasil, que talvez você não concorde, mas você precisa perceber agora de uma vez por todas. A primeira verdade é que isso aqui é uma grande roça. O Brasil ainda é uma terra de muitas oportunidades, onde as pessoas que entenderam que existem oportunidades a serem exploradas aqui, elas estão aproveitando essas oportunidades e enriquecendo mesmo no meio desse caos que a gente vive. Só para você ter uma ideia, são 216 milhões de brasileiros nesse país. Então pense o seguinte, por exemplo, se a gente pensar em papel higiênico, imagina o tamanho do mercado consumidor que existe nesse país. Pois é, esse mercado ele é medido, ele é mensurado, e só para você ter uma ideia o quanto ele ainda pode ser explorado, dá uma olhada nessas estatísticas sobre o consumo de papel higiênico ao redor do mundo. A gente está vendo aqui, ó, são dados recentes que, por exemplo, nos Estados Unidos, um americano consome em média 141 rolos de papel higiênico. O Brasil consome em média 38 rolos de papel higiênico por ano, tá? Essas informações são por ano. Agora, pense o seguinte, o Brasil ainda pode aumentar a capacidade dele de consumo de forma significativa. Na China são 49, na Itália 70, tá vendo? Vai crescendo aqui, os países vão aumentando o consumo deles de papel higiênico. Não me pergunte como que esses caras consomem tanto papel higiênico que eu não sei explicar. O fato é, eles consomem mais papel higiênico, então o brasileiro também
consegue, né? Esse mercado vai conseguir crescer de consumo de papel higiênico. Multiplica esse número por 216 milhões e você tem um mercado de milhões e milhões de dólares, entendeu? É assim que as pessoas olham para o Brasil. As grandes empresas, elas olham para o Brasil, os grandes empresários, eles olham para o Brasil e falam, gente, isso ainda é uma roça com 216 milhões de consumidores, que tem oportunidade de crescimento praticamente em todos os mercados. Eu estou dando um exemplo aqui de papel higiênico, e só para você ter uma ideia como tem gente explorando essa indústria, a Suzano, né, a grande indústria do setor de papel, em 2023, eles compraram a indústria, né, de área de tissue, olha que nome chique, tissue é papel higiênico, né, da Kimberly-Clark por 175 milhões de dólares. Então, a Suzano foi lá, comprou a Kimberly-Clark por 175 milhões de dólares. Por quê, gente? Porque eles sabem que esse mercado dá para crescer muito e eles vão conseguir ganhar muito dinheiro ainda nessa grande roça chamada Brasil. Isso aqui, então, é uma terra de oportunidades. Você precisa começar a abrir a sua mente para isso. Porque tem muita gente que fala mal do Brasil e o que não nos falta são motivos para a gente falar mal desse país, mas ao mesmo tempo isso aqui é uma terra de oportunidades. E só para você perceber, às vezes eu faço o seguinte exercício, eu entro no Google e escrevo assim, ó, anuncia investimento. E vou ler notícias sobre empresas que anunciaram investimentos aqui em Terra Brasília, essa terra que é tão mal falada, mas que você está percebendo é uma terra de oportunidades. E eu fiz isso antes de gravar esse vídeo e dá uma olhada. A WEG, que é uma indústria brasileira, né? Ela anunciou um investimento no Brasil que vai somar 1,8 bi de reais, 1,8 bilhões de reais. Ou seja, é um grande investimento no nosso país porque eles sabem o tamanho do mercado consumidor que existe aqui. A Microsoft também fez um anúncio recente sobre investimento que eles vão fazer no Brasil. 14,7 bi de reais ao longo dos próximos 3 anos, ao longo de 3 anos, não dos próximos 3 anos, só corrigindo, ao longo de 3 anos. Então assim, muito investimento também da Microsoft. A BMW também anunciou investimentos no Brasil, olha só, a BMW anuncia investimentos de 1,1 bilhão no Brasil até 2028. Então você está percebendo que essas empresas estão olhando para o Brasil como uma terra de oportunidades e talvez você esteja olhando para esse Brasil apenas pelo caos que ele é, por tantas coisas negativas que acontecem aqui que a gente tem motivo para reclamar. E aí isso nos leva a pensar o seguinte, nessa terra, nessa grande roça que é o Brasil, ainda falta tudo. Aqui falta, por exemplo, um comércio ainda pujante, um comércio que atende com excelência, um comércio que oferece bons produtos, um comércio que oferece bons serviços. Aqui falta, por exemplo, construção civil especializada. Você sabe a dificuldade que você tem de contratar um bom pedreiro, um pintor, um encanador, tudo isso é difícil no nosso país. Aqui falta, por exemplo, gente que trabalha no setor de beleza e tem uma área que, assim, esses 216 milhões de brasileiros que gostam de consumir, consomem muito, é o setor de beleza. Faltam bons cabeleireiros, faltam bons esteticistas, falta também profissionais de saúde, faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam fisioterapeutas e assim por diante. Vão faltando profissionais em todas as frentes. Falta professores, falta gente para trabalhar com educação, falta gente para abrir boas escolas, existem nichos específicos que podem ser explorados dentro do setor da educação, falta tecnologia, falta profissional para fazer programação, para trabalhar em desenvolvimento, para trabalhar com inteligência artificial, para conduzir as revoluções tecnológicas que nós estamos vivendo. Nesse Brasil falta também gente para trabalhar com turismo, um país lindíssimo, de tantas oportunidades, mas que falta mão de obra capacitada, falta serviço, falta comércio, falta tudo praticamente nesse país. Bom, e por que eu estou te mostrando que falta tudo nesse país? Porque é o seguinte, pessoal, cada um desses setores vem sendo explorado por uma massa da população que percebeu que existe uma demanda em cada uma dessas áreas e essas pessoas prestando serviço, abrindo negócios, atuando nessas áreas, muitos deles estão construindo negócios, outros estão trabalhando em negócios que foram abertos por empreendedores que decidiram atuar nessa área e estão enriquecendo dessa forma. Não bastasse isso, o Brasil também é um grande paraíso para o rentista. Quem tem dinheiro guardado nesse país ganha muito dinheiro. Nós temos uma vocação para a inflação, o Brasil está sempre pressionado pela inflação, e essa pressão pela inflação constante nos faz viver com juros elevados, e o efeito disso, para quem já tem dinheiro, é que o poder dos juros compostos vai multiplicando a riqueza de uma forma significativa. Isso é muito interessante porque, assim, muitas vezes, em outros países, economias mais desenvolvidas, as pessoas precisam ficar tomando risco, por exemplo, para desenvolver o seu patrimônio. Mas no Brasil, essa realidade é completamente diferente. Um investidor que
que deixa o dinheiro na renda fixa, se ele fizer aportes mensais ou se ele deixar uma importância significativa, no médio e longo prazo, esse dinheiro vai se transformar numa grande quantia de dinheiro, entende? Não tem como a gente pegar e pensar que vai ser uma trajetória diferente. Esse é o nosso destino do Brasil, um grande paraíso para o rentista. Feitas todas essas constatações, eu tô querendo mostrar para você que isso aqui é uma terra de oportunidades, mas é uma terra de oportunidades que surge no meio das crises, no meio das dificuldades. E não adianta nós imaginarmos que o Brasil vai melhorar ou que o mundo vai melhorar. Não vai melhorar. As coisas, na verdade, elas vão piorar. E é por isso que você precisa pensar o seguinte: as coisas vão ficar pior. Com o advento de novas tecnologias, com um cenário de juros elevado, com um cenário inflacionário que a gente está vivendo no mundo, com crises geopolíticas, as coisas vão piorar. Mas elas vão piorar principalmente para quem só reclama. Então, assim, pare de reclamar. Se você é uma pessoa que reclama, se você é uma pessoa que gosta de assistir vídeos no YouTube de gente que fica reclamando do Brasil, não adianta reclamar, porque quanto mais você reclama, mais você vai setando a sua mente para não enxergar as oportunidades, mais você vai desprezando as oportunidades que existem nesse país, oportunidades que estão próximas de você e que você poderia estar explorando para enriquecer. E vai ficar mais difícil também para quem tem esperança nos políticos. O nosso país está dividido, o nosso país está polarizado. Algumas pessoas torcem para a direita, outras pessoas torcem para a esquerda. Mas olha, não adianta você ter esperança nos políticos, porque os políticos, eles estão trabalhando para eles mesmos, eles não estão trabalhando por você e nem para sua família. Então não adianta ficar na torcida, não adianta esperar por ele. Se você esperar pelos políticos, as coisas vão ficar ainda pior para você. Agora, sabe para quem que vai ficar ruim mesmo? Para quem que vai ficar feia a coisa? Para quem tem preguiça, gente. Porque é o seguinte, não tem mais espaço nesse mundo que nós estamos vivendo para preguiça. Nós estamos caminhando para um mundo que cada vez exige mais trabalho, exige mais especialização, exige uma atuação inteligente, exige que as pessoas sejam estratégicas, e é por isso que, se você não é um herdeiro, você precisa pegar e pensar algumas coisas. Primeira coisa, você precisa começar a estudar. Gente, não tem espaço nesse mundo para pessoas que não estão mais desenvolvendo competências. Se você aceitar que o que você recebeu no ensino médio, no ensino fundamental, é suficiente para você levar a vida, você vai ser uma pessoa que em breve vai estar dependendo de alguma ajuda do governo. Você tem que estudar, entendeu? Esse mundo, ele vai exigir cada vez mais especialização. Não é somente pegar e fazer uma faculdade, é se especializar, é aprender a resolver um problema de verdade. Porque eu vou dizer uma coisa para você: quem ganha dinheiro, quem aprende a ganhar dinheiro nesse país, são pessoas que resolvem problemas reais. Se você não é um herdeiro, se você não está na condição de ter recebido uma empresa que entrega dividendos milionários e assim você desfruta de uma coisa que seus pais ou seus avós construíram, você precisa aprender a resolver problemas reais, entendeu? E os problemas reais, eles funcionam da seguinte forma: por que eles dão dinheiro, gente? Porque quando uma pessoa ela tem problema, ela paga para resolver aquele problema. Todo negócio gira em torno de solução de problemas. Se você parar para pensar, o que é um supermercado? Ele é um lugar que resolve o problema de quem precisa comprar alimento. Se você parar para pensar em uma cabeleireira, o que uma cabeleireira é? É uma pessoa que resolve o problema de quem quer ficar mais bonito. Então, assim, tudo é resolver problema. Se você está ganhando pouco, é porque os problemas que você resolve, eles são muito simples. Você precisa começar a resolver problemas reais. Não adianta você pensar que você vai ser um operador de fábrica, que vai trabalhar apertando o botão, tirando uma peça da esteira e colocando em outro lugar, e você vai ganhar bem para resolver isso. Isso é um problema simples. Você precisa aprender a resolver problemas complexos. É por isso que você precisa estudar e se especializar. Quanto maior a complexidade do problema que você resolve, mais dinheiro você ganha. Essa é a regra. Quanto mais complexo é o problema que você resolve, mais dinheiro será pago para você, entendeu? Você tem lá dentro de você uma capacidade de resolver problemas, para colocar ela para fora você pode cobrar mais, se aquela sua habilidade resolver um problema que é um problema complexo de verdade. Nesse mundo tecnológico que a gente vive, existe então essa possibilidade de você ganhar dinheiro na escala e não só na complexidade. Às vezes o problema que você resolve ele pode não ser tão complexo, mas na escala, escalando a solução desse problema, ou seja, atingindo um grande número de pessoas, você também consegue acumular riquezas. Eu vou te dar como exemplo uma pessoa que vende alguma coisa pelo Mercado Livre. Muitas vezes essa pessoa ela vende alguma coisa no Mercado Livre simples, entende? Ela vende, sei lá, capacetes, por exemplo. Então, não é complexo o produto que ela vende. Porém, quantas pessoas usam moto, quantas pessoas estão comprando capacete nesse país? Então,
como essa pessoa consegue vender muitos capacetes, mesmo que ela não resolva um problema complexo, ela não tenha uma grande margem, ela consegue acumular riquezas. Então você precisa abrir a sua cabeça para você perceber que a riqueza, que a capacidade de juntar dinheiro nesse país, ela está nesse negócio de você estudar, se especializar e resolver problemas, entendeu? Se você não aprender a resolver problemas, você vai continuar pobre para sempre. E aí eu quero dizer para você que os ricos do Brasil, eles nos ensinam algumas lições. A primeira lição é que assim, alguns deles são herdeiros e isso não tem como mudar. Se você, como eu, não nasceu herdeiro, então não tem o que a gente fazer. A gente não vai conseguir se transformar em herdeiro. Agora, outros ricos desse país são pessoas que empreenderam em seus negócios, que aprenderam a resolver problemas reais e por causa dessa habilidade de resolver problemas reais, eles ganharam dinheiro e estão lá conseguindo prosperar e avançar no meio desse caos que a gente vive. Outros ricos são pessoas que se tornaram profissionais especializados. Então entenda uma coisa, muita gente aqui no Brasil reclama de CLT, mas eu conheço CLT que ganha 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. Acredite nisso. Existem pessoas que ganham muita grana trabalhando como CLT, mas são pessoas que se tornaram profissionais especializados. Não são pessoas que saíram do ensino médio e conseguiram esse emprego. Não. Eles fizeram uma jornada, fizeram uma faculdade, fizeram uma especialização, foram trabalhar em um setor onde existia demanda. Nesse setor eles foram crescendo, começaram lá como estagiários, se transformaram num profissional júnior, depois num profissional sênior, num profissional master, se tornaram diretor, se tornaram presidentes, entendeu? Então, existe uma série de possibilidades para profissionais especializados ganharem dinheiro no nosso país, porque o nosso país é carente de gente especializada. Outra coisa que os ricos nos ensinam nesse país é que existe a possibilidade de você enriquecer através de concurso público. O nosso país tem algumas carreiras públicas que dão muito dinheiro. Então, assim, carreiras fiscais. Se você entrar num banco público e fizer a sua jornada profissional dentro do banco público, você pode enriquecer. Carreiras na justiça. Então, assim, existem algumas possibilidades de você enriquecer também sendo aprovado em um concurso público. E uma outra lição ainda que os ricos nos ensinam é que eles assumiram a responsabilidade pela história deles. Os herdeiros, eles têm que assumir a responsabilidade somente de preservar o que eles estão recebendo. Agora, qualquer um desses outros aqui, ó, são pessoas que olharam para a situação, perceberam que não adiantava ficar reclamando delas, que colocaram a mão na massa e que foram lá transformar a própria história. Essa reflexão, ela nos traz então a consciência da importância da gente parar de reclamar e a gente começar a fazer alguma coisa, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Eu adoraria saber a sua opinião sobre esse vídeo nos comentários e se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.